Bom, então a gente vai começar uma aula sobre massa de bolo. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é: não existe uma massa perfeita, uma massa ideal para se esculpir bolo. Existem alguns tipos que funcionam e eu vou explicar as características e o porquê que você escolhe cada uma delas, tá bom? A massa que eu vou ensinar aqui é uma massa que eu adaptei ao longo do tempo, com receitas que eu conhecia, alguns testes que eu fiz. Então essa é a que eu mais gosto, mas pode ser que você experimente essa receita e não goste tanto dela. Eu costumo dizer que 99% das pessoas costumam gostar bastante dessa massa, porque sempre tem aquele 1% da galera que gosta de complicar. Mas ela é uma massa muito gostosa, mas se você não se adaptar a ela, não precisa se prender a isso. Qualquer massa de bolo que você goste e testar e sentir que você consegue trabalhar bem com ela, vai funcionar. Normalmente as pessoas recomendam as massas de bolo amanteigado. Por quê? Como grande parte da composição da receita é manteiga pura, quando ela vai à geladeira, ela enrijece, né? A manteiga pura, e na receita ela também tem essa ação, tá? Apesar de passar pelo processo do forno, ela não perde essa característica de endurecer na geladeira. Então o bolo amanteigado é um bolo que na geladeira ele vai ficar mais duro. Conforme você for esculpir, se esse bolo tiver mais duro, você vai sentir um pouco mais de facilidade. Mas a massa amanteigada, isso é opinião minha, tá? Eu não gosto muito do sabor dela, porque eu acho que ela vai ficando rançosa. Com o passar de 1 ou 2 dias, você já não sente aquele gosto de bolo fresco. Essa massa, ela se torna fresca por mais tempo e ela não endurece na geladeira, porque na composição dela, a gordura é óleo, tá? Não é manteiga. Então, mas apesar disso, ela não chega a ser um pão de ló, que não tem gordura na composição. Ela tem gordura e é o óleo. Essa gordura, ela vai permitir que você deixe o bolo um pouquinho mais resistente do que um pão de ló, porém ele não é duro o suficiente como a manteiga. Aliás, também tem outro ponto positivo: essa receita acaba sendo um pouco mais econômica, porque o óleo é um pouco mais barato que a manteiga, tá? Claro que você pode sim escolher um óleo de maior qualidade, não precisa ser o óleo de soja, normalmente, se eu não me engano, de girassol ou de canola são óleos melhores, você pode escolher, tá? Eu sempre faço com aquele que tá ali compensando mais na hora, tá? Não vejo problemas, nunca vi tanta diferença, mesmo porque os outros ingredientes ressaltam muito mais o sabor do que o óleo. A quantidade não é tão grande, tá? Então ele só vai dar mais untuosidade na massa, ela vai ficar mais úmida e ela vai ficar um pouco mais resistente do que um pão de ló comum. Esse também é um ponto: as pessoas chamam quase todo tipo de massa básica de pão de ló. E nem tudo é pão de ló, gente. A massa básica que a gente costuma chamar de pão de ló, mas o verdadeiro pão de ló, ele não vai nenhum tipo de gordura. É farinha de trigo, açúcar e ovos, sem fermento, sem nada. A gente só faz a emulsão manual e a gente não usa o fermento químico para crescer. Então o pão de ló, de verdade, ele é uma massa mas tão delicada que a gente não usa para quase nada, tanto é que ela não é nem considerada uma massa de bolo, na verdade, ela é considerada uma sobremesa por si só, tá? Um doce por si só. Então, claro, dá para rechear, dá, muita gente usa, sim, mas pão de ló eu acho que é a única massa que eu diria para vocês, não dá para usar para bolo esculpido, porque ela parece uma nuvem, ela amassa, com você encostar nela, ela tá desmanchando. Então, não é legal. Mas a massa não precisa ser dura, ela não precisa ser seca, ela não precisa não ter calda para funcionar para um bolo esculpido. Então, não se preocupe com isso, que esse não vai ser um problema. A massa que você está adaptado a usar, pode continuar usando e faz um teste. Se você sentir que você trabalha bem com ela, continua com a sua. Se você gostar da minha receita, usa ela. Eu uso ela sempre para todos os meus bolos esculpidos. Ela é super fofinha, aceita calda, não desmancha, não deforma. Então, assim, fui desenvolvendo ela ao longo do tempo e consegui bastante resultado com ela. Então, teste, se você gostar, você vai adotar ela também como sua. Essa receita, ela acontece em 3 etapas: a emulsão de ovos com açúcar, os ingredientes secos e os ingredientes líquidos. Então, eu faço já uma preparação antes de começar essa massa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma bacia, tigela, chame como quiser, e uma peneira. Ah, precisa peneirar todos os ingredientes? Eu só peneiro os ingredientes secos: fermento, farinha de trigo e cacau. Principalmente o cacau,
porque ele é muito fininho, então ele empelota fácil, tá? Mas tem necessidade? Vai fazer muita diferença? Na real, não. Nessa massa, nem tanto. O problema é, se a sua farinha tiver com pequenas bolinhas, quando você estiver mexendo ela, finalizando a receita, você vai ter que mexer demais ela para dissolver todas as bolinhas, senão você vai ver um monte de pontinhos de farinha sem dissolver. E aí, conforme você mexe a farinha de trigo, ela vai desenvolvendo glúten. Essa é uma dica muito importante também. O glúten, ele é muito bem-vindo quando você faz pão, porque você precisa que a massa se torne elástica e contenha as bolhas da fermentação biológica, tá? A fermentação química, são bolhas menores e ela é muito mais frágil. Se a massa do bolo estiver muito elástica, se a cadeia de glúten estiver muito rígida, você vai ter um bolo embatumado. É aí que as pessoas falam, por que meu bolo fica parecendo uma sola de sapato? Porque você desenvolveu glúten na massa. Ou seja, algumas pessoas dizem, é porque você misturou muito fermento. Não, misturar muito fermento não faz com que o seu bolo não cresça. O que faz com que o seu bolo não cresça é desenvolver glúten na massa. Então, uma vez que você misturou a farinha na massa, é só misturar o suficiente para ela estar completamente homogênea. Tá completamente homogênea? Para de mexer e de preferência nem bate na batedeira. Nem todo mundo tem essa batedeira ou batedeiras que tenham uma velocidade muito baixa. Então, se você não tem uma velocidade baixa na batedeira, mistura a parte da farinha na mão, com um fouet, com uma espátula, delicadamente, tá? Porque se você botar ela na batedeira e deixar bater, o glúten vai desenvolver e não vai ser legal, o seu bolo não vai ficar bacana, tá? Então, quanto menos você mexer a farinha, mais fofo o seu bolo vai ficar. Esquece o fermento, o problema não tá no fermento, tá no glúten, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar a farinha de trigo, tá? O fermento químico, o famoso pó royal, enfim, né? Não é o biológico. Para bolo é sempre esse tipo de fermento, não dá para substituir. E o cacau? O cacau se você for fazer essa massa de baunilha, ou seja, sem o chocolate, a famosa massa branca, você não vai colocar o cacau. E vocês vão ver na apostila que a receita tá 450 gramas de farinha de trigo. Essa farinha de trigo, se você for fazer o bolo de chocolate, você vai reduzir 20 gramas, né? Também vai estar lá anotadinho. Você vai reduzir 20 gramas de farinha de trigo e substituir por 50 gramas de cacau. Isso porque, gente, o cacau, ele tem uma certa densidade e ele dá uma secada na massa. Se você acrescentar as 450 gramas de farinha de trigo e ainda colocar o chocolate, o que vai acontecer é que a sua massa branca e a sua massa de chocolate vão ter texturas diferentes. E muitas vezes a gente pode até querer misturar essas massas no mesmo bolo, uma camada de cada cor. É bem legal, é bem gostoso, é uma opção muito bacana para oferecer para o seu cliente. Então, eles vão ter texturas diferentes, maciez diferente, até sabor diferente. Então, para deixar essa massa equilibrada, eu já fiz vários testes, tá? E a melhor opção é de substituir 20 gramas da farinha de trigo por 50 gramas de cacau, tá bom? Eu vou peneirar tudo junto, exatamente como eu falei, para deixar ela mais soltinha e garantir que não tem bolinha que você vai ficar querendo resolver ela depois, né? Então, eu vou peneirar tudo junto. E essa é uma das etapas da preparação, que é os ingredientes secos, tá? Outra dica interessante que a gente tem que sempre lembrar é o famoso mise en place, né? As pessoas falam, mas isso é besteira, é perda de tempo, você vai sujar um monte de potinho, pra que você vai gastar tempo pra ficar separando os ingredientes antes de começar? E eu vou te explicar o porquê que isso é importante, tá? Vou colocar aqui do lado a peneira que a gente não vai usar ela agora, tá? Por que é importante separar os ingredientes? Se você começa uma receita e por acaso, a hora que você vai ver, o seu fermento não tem a quantidade certa, falta um pouco de açúcar, ou não tem mais farinha de trigo, ou algum ingrediente acabou, ou não tem o suficiente, no meio da receita, até você ir no mercado, na padaria ou na esquina buscar, pode ser que você perca a sua receita. Então, o ideal é que você sempre tenha tudo na mão e certeza de que a sua receita vai funcionar 100%. Então, não é legal você começar sem ter essa certeza. Mas, além disso, é muito importante você organizar a sua bancada
Isso dá mais higiene, isso te deixa menos cansada, menos estressado. Não é interessante você ir medindo tudo na hora. Isso confunde um pouco, tá? Então, eu gosto e recomendo. Todo mundo que acaba começando a trabalhar com cozinha tem que pegar esse hábito. Então, não ache que é desperdício de potinho. Não. Você vai fazer X receitas, já separa todas elas na sequência. Deixa tudo bonitinho. Você vai ver como que trabalha mais rápido, como que funciona melhor. É muito melhor dessa forma, tá? Então, aqui eu vou dar uma misturadinha, tá? Não precisa ser 100%, tá? Mas é só pra incorporar, não ficar todo o fermento numa parte só, todo o cacau em outra parte. Isso vai ajudar um pouquinho na hora que a gente for concluir a nossa massa, tá? Então, essa é a primeira etapa. Eu eu juntei todos os ingredientes secos aqui, ok? Agora, aqui na verdade eu já separei, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, tá? Numa jarrinha medidora, num copo medidor, você vai separar os ingredientes líquidos, que no caso é o leite e o óleo, tá? Ai, mas não posso leite. Pode ser leite sem lactose? Nesse caso, pode. Eu não posso leite de maneira nenhuma. Pode ser água? Pode. A massa fica um pouquinho menos saborosa, mas também pode ser com água. Posso fazer a massa branca e substituir por suco de maracujá? Pode também. Posso substituir metade da água por suco de laranja? Pode. Para vocês verem como essa massa realmente é muito bacana. Você vai conseguir fazer várias coisas com ela. Você vai conseguir acrescentar sabores, inventar suas próprias variações dessa receita e oferecer para os seus clientes uma massa saborizada com limão, saborizada com amêndoas, né, com essência de amêndoas, ou com suco especial, enfim. Dá para personalizar essa massa nessa parte líquida. O óleo eu não substituiria por outro tipo de gordura. Manteiga aqui não vai funcionar, a margarina também não vai funcionar, tá? Mas o leite você pode substituir por água, suco ou alguma coisa desse tipo. Aqui eu costumo acrescentar extrato de baunilha na minha receita básica, tanto a de chocolate quanto a branca. É opcional. Então aqui, raspa de laranja, raspa de limão, canela. O que você quiser saborizar, essa é a hora. Você vai colocar aqui, tá? Então aqui eu já juntei, eu não vou falar que eu misturei o leite e o óleo, porque eles não se misturam, mas eu coloco eles juntos num potinho, porque essa é a segunda etapa. Então, primeira etapa, segunda etapa a gente deixa de ladinho, tá? E agora a gente vai bater os ovos e o açúcar juntos, tá? Eu ponho na tigela da batedeira o açúcar, tá? Deixa eu pôr aqui, pra gente ter sempre espaço. Isso é muito importante. Às vezes a gente não percebe, vai amontoando as coisas, a hora que a gente começa a trabalhar, fica tudo uma bagunça. Então, sempre vai afastando e deixando a área que você trabalha bem livre pra você não ficar maluco, tá, gente? Nosso trabalho já é maluco o suficiente, a gente já tem essa tendência a ficar meio louca, mas então é bom evitar esse desgaste. Então eu vou quebrar os ovos um a um num potinho separado e colocar junto com o açúcar na tigela da batedeira. Mas eu confio nos meus ovos, é fresco e tal. Eu também confio nos meus ovos. Com quem eu pego, o meu distribuidor, os ovos são sempre ótimos. Mas ainda assim, uma vez na vida, você pode perder uma receita inteira porque você quebrou um ovo. Ou até mesmo, gente, a casquinha. Às vezes você quebra e cai um pedacinho de casquinha. Pra você ficar enfiando a mão na batedeira pra tentar tirar, é muito mais bagunça. Às vezes aqui mesmo você vê se o ovo tá alterado de alguma forma, se caiu alguma coisa, e separa, você não perde toda a receita, tá? Então, eu vou começar quebrando os ovos um por um nesses potinhos e jogo na tigela da batedeira. Sobre ovos, enquanto eu vou quebrando, eu vou falar pra vocês. Como é que faz pra tirar o cheiro de ovo no bolo? Gente, bolo feito com ovo fresco não tem cheiro, tá? Tem sim, tem que tirar a pele. Não, não tem que tirar a pele. Tem que bater tantos minutos pra tirar o cheiro. Não, não tem. Tem que pôr essência de baunilha pra tirar o cheiro. Não, não tem. A verdade é que tudo isso é mito, tá? Isso tudo é uma forma de disfarçar o aroma de um ovo que não está 100% fresco. Como que a gente pega, como que a gente acha um ovo 100% fresco, tá?
de preferência você compra direto com o distribuidor, quem vai buscar na granja, quem distribui para os mercadinhos e tal. Se você não tiver, dê preferência para mercados menores, mercados de bairro. Esses mercados costumam ter produtos em menor quantidade e com mais frequência, é mais fresco. Uma coisa que eu digo para vocês, eu compro muito material em atacado, tá? Farinha de trigo, açúcar, essas coisas, sempre é melhor e mais barato em mercado, tá? Deixa eu pôr aqui, só pra gente ver certinho aqui eu quebrando os ovos, tá? Eu não gosto de comprar ovo em atacado, porque os ovos, eles vêm em grande quantidade, eles são armazenados de uma forma um pouco ruim, na maior parte das vezes, eles acabam ficando velhos. Então, a chance do seu ovo estar fresco num atacado é muito baixa, tá? Então, eu não gosto de comprar ovo em atacado. Dê preferência para ovos frescos de distribuidores menores. E aí, você vai ter um ovo que, com certeza, seu cliente não vai reclamar de cheiro de ovo. Esse ovo aqui, se você quebrar ele e sentir o cheiro nele mesmo, você não vai sentir cheiro de ovo. Então, o segredo de um bolo sem cheiro de ovo é ovo fresco e ponto final. Não há remédio para isso. Você pode colocar o quanto você quiser de essência. Ele sempre vai ficar o cheiro da essência e do ovo meio esquisitinho. Então, ovo fresco não tem cheiro, tá? Outra coisa que, enfim, eu fui me acostumando a quebrar, existem várias formas de quebrar o ovo. Tem gente que gosta de bater na quina da pia ou na quina da tigela. Eu gosto de bater ele numa superfície reta. E eu vou explicar por quê. Quando você bate na superfície reta, ele racha, ele forma uma... Você aperta com o dedo, você vai ver um fundinho. Enfim, eu não sei um nome para dar para esse formato, mas enfim, ele não rompeu a pele. Então a chance dele já começar a vazar clara é muito baixa. E a chance das casquinhas entrar para dentro do ovo também são muito baixas. Então, quando você quebra ele numa superfície reta, você bate ele numa superfície reta, ele só vai fragilizar a casca. E agora aqui, como ele cabe certinho a ponta do seu dedo, você vai apertar de leve até romper a membrana, e aí com um dedo em cada lado, você vai abrir e ele vai cair sem ficar caindo casca dentro do ovo. Enfim, às vezes acontece, tá? Mas ele não vai ficar caindo um monte de casquinha e tudo mais. E também, aqui, né, não sei se dá pra ver aí na câmera, agora caiu uma gotinha, mas não tem sujeira de ovo em volta. A clara não ficou vazando. Dessa forma fica mais higiênico. Porque se você quebra na quina, ele já rompe a membrana, porque a quina fura o ovo muito mais profundo. E aí ele já começa a escorrer clara. Então você perde clara, suja tudo em volta, se mela inteiro, não é legal, tá? Então é aquela coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Vai testando e descobre. Eu acho essas dicas valiosas, porque vocês vão aprender isso em algum momento, vocês vão acabar descobrindo isso sozinho em algum momento, mas pode levar tanto tempo que, por que não, né? Aprender de uma forma mais prática. E agora a gente vai bater. Essa é a terceira etapa. Na real, gente, eu faço essa como a primeira etapa, tá? É a primeira coisa que eu faço e deixo batendo enquanto eu faço essas duas outras. Mas como eu tô falando com vocês, e agora eu vou ligar a batedeira e o barulho, né, vai atrapalhar um pouco, por isso que eu fiz ao contrário. A verdade é que a ordem que você faz isso não importa muito agora, mas para otimizar o tempo, é legal você bater essa espuma, tá? Deixa ela batendo e vai fazer as outras coisas. A hora que você terminar essas coisas, provavelmente a batedeira já vai estar pronta, tá? Essa parte da batedeira já vai estar pronta. Bom, eu vou colocar, como eu disse, essa batedeira é uma batedeira mais potente e tudo mais, mas qualquer batedeira que você usar vai funcionar. O que vai interferir é o tempo. Essa batedeira ela vai emulsionar muito mais rápido, e eu recomendo um investimento desse se você realmente quer trabalhar com isso. Isso vai ser uma mão na roda, tá? Eu já tive todo tipo de batedeira que vocês imaginarem. As mais em conta, até as planetárias de entrada, as mais basiquinhas. Elas não me aguentam, a verdade é essa. Então, eu prefiro investir um pouco mais numa batedeira que eu sei que vai ficar anos comigo, não vai quebrar, não vai ficar judiando. E conforme você vai usando com muita frequência, é importante investir num material de trabalho bem bacana. Então, a velocidade, o tempo, quanto tempo você vai bater aqui? Eu vou mostrar a textura que tem que ficar. Porque vai depender da batedeira, da potência da sua energia elétrica, tudo isso pode alterar o tempo que isso funciona, tá? Então, eu vou colocar primeiro eu vou bater um pouquinho na velocidade baixa, pra não voar o açúcar, que ainda não tá todo misturado, pra não voar pra fora,
para não fazer bagunça, poeira, principalmente se você tá batendo algo como farinha de trigo, não é legal, tá? Então, vou bater um pouquinho só, misturou tudo, põe na velocidade máxima e deixa virar espuma. Vocês vão ver o ponto já já. Eu parei um pouquinho só para mostrar para vocês um ponto intermediário, tá? Pode ser que se a batedeira de vocês não for potente o suficiente, pode ser que ela não passe muito desse ponto aqui, ó. Tá? Ela já tá bem cremosa, bem clarinha e um pouco mais líquida. Eu gosto de bater mais. Esse é o ponto. Quanto mais você bater, mais volumosa essa massa vai ficar, mais fofinha ela vai ficar, tá? Mas pode ser que se você esteja usando uma batedeira daquelas bem domésticas, iniciantes, sabe? Que tem 2 batedorzinhos e a bacia vai girando, pode ser que ela não consiga passar desse ponto por causa da potência. Vai dar errado? De jeito nenhum. Já é o suficiente, eu posso continuar daqui. Mas eu vou deixar bater mais um pouquinho porque eu gosto dela bem fofa, tá? Então eu vou voltar lá na batedeira e terminar de bater. Bom, pra mim já tá bom. Também tem uma coisa muito importante. Dependendo do tamanho da bacia da sua batedeira, você pode aumentar um pouco a receita ou fazer metade da receita. Se o bowl for muito pequeno, faz metade da receita, vai funcionar, tá? Essa daqui, ela aguenta até uma receita e meia, tá? Eu gosto de fazer uma receita só por vez pra eu conseguir misturar tudo na tigela da batedeira, tá? Então, é uma opção. Se você achar que é muito volume, faz metade da receita. Se você achar que a sua batedeira é muito maior, tem algumas dessas que são profissionais e que comporta muito mais conteúdo e às vezes você só bate mais massa e assa de uma vez, tá? Vou mostrar o ponto que ela ficou. Ó. Tá vendo? Ela fica mais cremosa, tá? Dá pra ficar ainda mais cremosa? Dá, mas aí eu já não gosto tanto. Por quê? Apesar da gente poder usar um bolo super fofinho, né, pra fazer bolo esculpido, a gente também não quer um bolo tão aerado a ponto de ser frágil e você ter dificuldade de manipular. A não ser que você já tenha pego muita experiência. Então, às vezes o meu bolo fica fofo demais e eu apanho um pouquinho pra esculpir. Ele é um pouco mais difícil de esculpir. Não quer dizer que ele não vai funcionar, mesmo porque o segredo de um bolo esculpido parar no lugar não é a massa ser dura ou o recheio ser seco ou não ter calda. É a estrutura bem feita, tá? Mas a massa, eu deixo ela bem fofinha. Vocês vão ver que ela vai ficar muito aerada, muito fofa. Porém, não precisa ser tão assim leve, porque daí realmente eu acho que vai dificultar um pouco o processo. Não que não vai funcionar, só vai dificultar um pouco e a gente não precisa de mais dificuldade, certo? Bom, esse é o momento que eu, na KitchenAid, faço na batedeira, tá? Velocidade 1, eu vou fazendo ali e depois eu só concluo na mão. Como eu sei que a maior parte das pessoas vai ter uma batedeira, se tiver uma planetária, vai ser uma Philco, uma Arno, que não, a velocidade 1 deles já é muito mais rápida, então eu vou fazer na mão, tá? Você pode usar o próprio batedor ou um fouet, fica a seu critério, tá? Aqui agora a gente vai começar a incorporar os ingredientes pouco a pouco. Os líquidos, eu primeiro começo com uma parte do líquido e dou uma misturada na mão. Aí eu ponho um pouco dos secos, tá? A gente pode pôr com uma colher ou fazer que nem eu, bagunça, mas é opcional, tá? E aí, ó, eu vou misturando assim. Você tá vendo que eu tô misturando delicadamente, incorporando? Não é pra mexer e nem vou bater na mão. Não precisa, ó. É incorporar. Por que eu não coloco todo o líquido de uma vez e depois todo o seco de uma vez? Porque ele vai dificultar a emulsão, tá? A mistura. O líquido deixa a massa muito molinha. E em contato com o seco, ele forma as pelotas e aí ele vai dificultar na hora de você dissolver e entra naquele negócio que eu falei de não desenvolver glúten. A gente não pode desenvolver glúten. Então eu amacio um pouco a massa, né? Deixo ela um pouco mais líquida com o líquido, né? Óbvio, deixo ela mais líquida com o líquido.
e depois um pouco mais seca com a farinha, tá? Bom, o ângulo tá um pouco ruim pra vocês verem, minha gente. Não tem segredo, é só jogar um pouco, tá? Ah, é uma quantidade certinha? Não precisa, é mais ou menos, tá? É um pouco de um pouco de outro, até tudo acabar. Pode ser que um acabe primeiro, outro acabe primeiro. Ó, a maior velocidade que eu vou usar é essa que vocês estão vendo aqui na minha mão, tá? E isso também preserva as bolhas de dentro da massa. A fermentação de uma massa de bolo, ela é feita por 2 pontos. A fermentação química, através do pozinho, né, químico, e através da fermentação mecânica, que é isso que a gente fez na batedeira. Emulsionar o ovo com açúcar para ele virar quase que um merengue, assim, todo fofo, todo resistente. Então, quando você mexe com delicadeza essa massa, você vai ter... você vai preservar essas bolhas dentro da massa, você vai ter mais bolhas dentro da massa. Se você começa a bater muito na mão mesmo, ou ali na batedeira, você vai estourando essas bolinhas, essa massa vai ficando menos volumosa, menos fofinha. Então a gente precisa, essa massa, a gente precisa manter a fermentação, tanto mecânica quanto a fermentação química, tá? Pra ela ficar bem gostosa. Já aconteceu do fermento falhar e ficar só na fermentação mecânica? Já. Mas não fica tão legal, tá? Não vamos deixar isso acontecer. Deixa isso pros imprevistos. Se acontecer imprevisto, ela vai te dar uma colherzinha de chá ali, tá? Mas não precisa. Deixar tudo ou pela fermentação química ou pela mecânica, tá? Eu gosto de fazer essa parte com o fouet. Na pressa eu faço na batedeira, mas eu quis usar aqui o batedor da batedeira, porque eu sei que quem tá começando, a gente não tem grana ainda pra investir em todos os materiais. O fouet normalmente é o mais comum da gente comprar de início, ele não é tão caro, mas assim, se você tem o batedor da batedeira, não precisa outro. Só é ruinzinho de segurar, suja um pouquinho o dedo às vezes, tá? Ó. A hora que termina a massa, ela fica um pouco mais pesada, tá? Gente, essa massa é muito bonita. Como ela foi uma massa adaptada, eu não gosto de comparar ela a nenhuma receita existente, tipo assim, é uma genoise, é o falso pão de ló, como é que é o nome? Tem um outro nome para uma massa muito parecida com essa. Mas assim, como eu não sigo certinho a receita, a química de quem estudou e desenvolveu aquela receita, eu não dou um nome que eu não tenho a certeza que é, tá? Mas ela lembra uma genoise, lembra uma massa de pão de ló, mas dessas versões que tem sim algum tipo de gordura, tá? E é isso, incorporei, não tô vendo mais nem farinha, nem a parte seca, né, a mistura da farinha com os outros ingredientes, e nem líquido. Quer dizer que ela tá bem misturadinha? Não, a gente vai usar a famosa espátula de pão duro para garantir que ela tá completamente emulsionada, tá? Então eu tirei o batedor, vamos deixar tudo de ladinho aqui. Limpo a minha mão. E com a espátula de pão duro, a gente vai raspar as laterais, raspar o fundo e dar uma última emulsionada. Sempre vai até o fundo, raspa e traz pra cima, porque se tiver farinha acumulada no fundo, é nessa hora que vai aparecer. Se tiver líquido acumulado no fundo, é essa hora que vai aparecer. Se você não mistura bem agora, a hora que você jogar na assadeira e a massa estiver acabando, vai cair uma pelotinha de farinha, vai deixar a superfície do seu bolo feia. Enfim, tem que emulsionar tudo muito bem, misturar tudo bem misturadinho. Então, eu vou raspar. E é aquela coisa, né, gente? A colher de pão duro, muito provavelmente você já deve conhecer, mas é a maior maravilha que já inventaram, né? Ela não deixa sobrar nada e garante que a gente vai ter o melhor aproveitamento do que você tá fazendo. Então, ó, eu vou até o fundo, aperto e já vi aqui que tinha um pouco de parte líquida que não tava bem mexidinha, tá?
porque o fouet, eles são arames, né? Ele ajuda a misturar, mas algum cantinho às vezes não pega. Essa daqui, a gente vai raspar todo o bowl embaixo, garantir. E essa é a hora que também a gente não vai, né, bater na mão. Não, só misturou, incorporou. Tem certeza de que ela tá bem misturadinha? Tá pronta a massa, é isso. Olha a textura dela que linda. É uma massa fofa, aerada, muito cheirosa e muito gostosa. Façam nem que seja só pra você testar e provar o sabor, porque ela vale a pena, tá? E ela não é uma massa que sai tão caro. Esse equilíbrio, né, com 50 gramas de chocolate, ela fica nessa corzinha. Aliás, não é chocolate, tá? Eu usei cacau em pó 100%. Por quê? Posso já usar o chocolate, aquele chocolate do Dois Frades? Posso usar algum outro tipo de chocolate em pó? Pode. O único problema de você usar o chocolate em pó é que ele é metade cacau, normalmente metade, 80% cacau, e o restante ele é aditivos, amido, açúcar, leite. Eu prefiro utilizar esses aditivos na minha receita, como açúcar, o leite e tudo mais, não usar o amido e ter 100% do aroma e sabor do cacau intenso. Então eu uso menos cacau porque ele é mais concentrado, né? Ele é 100%. E eu acho que ele se torna mais econômico e mais intenso. Então os clientes sempre gostam e elogiam o cheiro do bolo, a cor do bolo, ele fica mais pretinho. Se você quiser deixar ele mais intenso, dá. É só colocar mais cacau. Só que conforme você vai acrescentando muito mais cacau, você tem que ir reduzindo a farinha de trigo, como eu falei no início. Se quiser usar o cacau black, tá? Que ele fica bem pretinho, também pode substituir. Se quiser fazer um mix de cacau diferente, um pouquinho do black, um pouquinho do normal, dá pra fazer também. Se quiser um bolo de chocolate clarinho, quase que fosse assim, um chocolate com leite, sabe? Aquela cor assim, pálida, dependendo do propósito que você quer pro bolo, também aumenta um pouquinho a farinha, vai deixando mais próxima. Até umas 20 gramas de cacau, você não precisa alterar a receita da massa branca, que é 450. Mais do que isso, eu já acho que tem que ir reduzindo um pouco a farinha para ela dar esse equilíbrio, tá? Agora a gente vai pôr pra assar e eu vou falar algumas coisas importantes para vocês também sobre a assadeira e untar. Aqui eu tenho 2 assadeiras e o desmoldante. O que é isso, tá? O desmoldante, ele é uma mistura de gordura que serve para untar a assadeira. Ah, mas eu uso margarina, manteiga, óleo com farinha de trigo, óleo com cacau. Funciona? Funciona, mas eu não gosto, por alguns motivos. Que isso é prático, tá? Espirrou, joga e põe no forno. Outro, ele não deixa grudar de jeito nenhum, tá? Não deixa mesmo grudar. Quase que assim, se você virar assim, ele solta inteirinho, a forma sai limpa. Isso facilita muito economiza em detergente, em água, em trabalho, que você tem que ficar lá esfregando forma, arrancando coisa, que fica aquela nojeira. Você deixa de molho, aquele negócio... É ruim, convenhamos, gente. Casquinha de bolo grudado na assadeira é o ó. Esse daqui ele deixa um farelinho ou outro, com uma esponja mesmo, você já lava na hora e a forma tá limpa, tá? Então é prático, desmolda perfeito, você consegue soltar o bolo sem quebrar, mesmo que custa um pouco mais caro, eu acho que o que você economiza em tempo e outras coisas é muito melhor, tá? Então eu uso sempre o desmoldante. Ah, eu não tenho, não vou comprar, não quero. Tudo bem, unta como você preferir, tá? Mas existe chance de você não desmoldar ele legal e quebrar. Se tratando de bolo esculpido, você até consegue fazer os remendos, mas quanto menos remendo, melhor, tá? Aqui eu tenho uma assadeira de 15 centímetros redonda. E aqui ela deve ter, se eu não me engano, 25 por 37, alguma coisa assim, tá? Uma retangular básica. Eu trouxe essas duas, mas vamos lá. Você pode assar onde você quiser, no formato que você quiser. Para bolo esculpido, eu costumo usar, trouxe essas duas de exemplo. Eu costumo usar sempre a assadeira que tiver o formato mais parecido com o que eu vou esculpir, ou a reta para recortar o que eu precisar, tá? Então diríamos que eu vou fazer um bolo esculpido de bola.
eu vou assar eles na redonda, porque pelo menos a circunferência já tá mais ou menos ali, e depois eu vou arredondando na faca e fazendo a escultura, enfim, do bolo. Ah, mas por que eu não posso recortar o redondo aqui? Porque vai sobrar bolo. Ah, mas eu como, tá, só que se você for ficar comendo todo o bolo que sobra toda vez, um que vai dando uma, né, você vai tendo prejuízo, outro que você vai acabar acabando com a sua saúde comendo bolo toda hora, e não é legal, gente. Quanto menos corte, quanto menos rebarba tiver o bolo esculpido, melhor. Então, poxa, eu vou fazer, sei lá, um cachorrinho. Esse cachorrinho é todo arredondadinho aqui, e aqui é uma parte fina. Então, você já sabe mais ou menos, bom, essa assadeira vai encaixar mais ou menos aqui. Imita o formato com a sua forma, tá? Procura coisas que sejam parecidas com o formato que você vai usar. E a assadeira retangular é sempre a que eu gosto de usar. Essa massa, ela é bem aerada, então eu não gosto muito de assar ela em formas muito altas, porque conforme ela vai crescendo, se ela estiver muito alta, ela vai pesando sobre si e não cresce tão legal, não cresce direito, tá? Então, eu não gosto de usar com mais de 8 centímetros de altura. Tem umas assadeiras de 10, eu até tenho elas, gosto, mas eu acho que o calor e o ar do forno não circulam legal, não assa tão bem quanto essas mais baixas. Então, de 5, 7, 8 centímetros é as assadeiras que eu mais gosto de assar. Eu prefiro assar várias vezes ou em várias assadeiras, camadas menores, para não precisar ter que ficar cortando, do que assar numa forma muito alta, porque ele vai afundar, tá? Quanto mais aberto e mais baixo tiver o bolo, mais ele vai crescer e mais fofo ele vai ficar. Essa é uma regra, tá? Então, isso daqui funciona como qualquer spray aerosol. Eu gosto de dar uma mexidinha. Eles não necessariamente pedem pra você agitar antes de usar, mas eu faço, então pode ser neura minha. Você faz aí como você preferir, tá? E aí eu vou distribuir, tá? Isso costuma, às vezes, soltar uma fumacinha, uma coisinha, ele impregna nas coisas. Então, se você tiver um lugar externo pra fazer isso, é melhor, porque essa fumacinha de gordura fica pro lado de fora, não fica sujando toda a sua cozinha. Mas aqui, a gente vai fazer aqui mesmo, então é isso, tá? Eu primeiro passo nas bordas, eu faço um contorno na borda, porque normalmente é na borda que o negócio enrosca, tá? E depois eu vou preenchendo o meio devagar, gente, não precisa entrar em desespero. Aperta pouco e cobre toda a superfície. Eu não ligo muito pra pegar toda a borda. Eu pego a quina, tá? Mas eu não vou passando tanto na lateral da borda. Por quê? Quando você espirra, ele já pega na borda. E a borda é facilmente com uma faquinha você descola. O importante é untar o fundo, tá? Então, ela fica assim, pronta para receber o bolo. Vou fazendo essa daqui só para vocês verem. Eu faço primeiro na quina, preencho o centro. E a lateral eu deixo só o que já espirrou por consequência, tá? Mesmo porque quando você unta muito as laterais, ele tende a descolar quando tá assando e o bolo ele fica, ao invés de ele ficar retinho, ele vai fazendo esse movimento. Ele vai ficando a parte de cima num diâmetro um pouco menor. Se você vai usar para bolos regulares, né, dá um certo defeitinho ali na massa. Então, nem acho bom untar muito a lateral. E se você não quiser untar nada da lateral, é só pegar um papel toalha e limpar, tá? Deixa só no fundo. Então, agora a gente vai... essa massa, conforme ela vai ficando parada, eu deixei ela aqui só pra mostrar isso, tá? Mas bateu, isso daqui já tem que estar pronto, de antemão. Porque ela vai soltando as bolhas, tá vendo, ó? Então, é legal você já bateu, coloca na assadeira e põe dentro do forno. Raspa tudinho. Ó, pode raspar até mais do que isso, tá? Mas tempo e paciência.
Eu não preciso, ela é uma massa que ela se acomoda por si só, eu não preciso ficar espalhando com a espátula, tá? Se ela tiver na textura certa, só de você colocar, ela já vai se acomodar. Ela já vai se acomodar da forma certa, tá? Eu não gosto de deixar pingado de massa nas bordas, porque ele queima e faz o forno cheirar e você fica confuso. Ah, será que eu tô queimando meu bolo? Na real, às vezes é só um pinguinho que já assou e tá queimando ali e o seu bolo tá cru ainda. Então, o que eu faço agora? Como ela vai formando umas bolhas maiores, porque ela tem muita aeração, eu não gosto dessas bolhas muito grandes que se formam no início, tá? Então, eu dou umas 3 batidinhas, tá? Assim, ó. Ah, mas você vai perder a aeração da massa. Não vou. Ela só fura as bolhas que estão muito gigantes. Essas bolhas muito gigantes, a hora que você cortar o bolo, ela vai formar buracos, não é legal, tá? Então, fazer isso daqui um pouquinho, ó, de leve, só vai tirar essas bolhas maiores e te ajudar a assar. Vou levar no forno agora a O meu forno elétrico eu vou levar a 150 graus. Por quê? Eu já testei, ele assa melhor a 150 graus. Porém, normalmente num forno a gás, num forno doméstico, 180 graus no forno doméstico, beleza? Então, assim, tempo. Não dá pra dar tempo. Ah, mas uma estimativa, sei lá, pode ser de 20 minutos a 1 hora. Depende do formato da assadeira, depende da quantidade de massa, depende da potência do seu forno, depende do gás, depende da regulagem, depende de tanta coisa. Testa. O segredo é, o bolo começa a ficar pronto quando você sente o cheiro dele assado. Sabe aquele cheiro que invade a casa? Começou a cheirar bolo? Pode ter certeza que se ele não tá 100% assado, ele tá quase 100% assado. É batata. Se você criar essa sensibilidade de começar a perceber o cheiro do bolo, você vai lá e verifica se ele tá assado. Então, como que eu faço para saber quando o meu bolo está realmente assado, tá? Eu vou fazer um teste com o dedo. Ah, mas não é legal furar com garfo, com palito, com a faca, como a vovó fazia? Eu não gosto pelo seguinte: se o bolo estiver cru e você furar ele na espátula, com a espátula ou com a faca no meio, o que que vai acontecer? Você vai furar essas bolhas que ainda estão moles, porque o bolo não tá assado, e o bolo vai embatumar, afundar ali no meio, tá? Não é legal. Então, assim, se ele tiver assado, sorte sua. Se ele não tiver, você vai fazer um defeito ali na sua massa do bolo. Eu não acho legal. O que que eu faço? Esse teste eu faço quando tenho certeza que o bolo tá assado, e eu faço um segundo teste para ter 100% de certeza que o bolo tá assado. Então, a primeira coisa que eu faço não vou colocar o dedo aqui, a hora que ele sair do forno eu vou mostrar pra vocês. Mas faz de conta que aqui é o bolo, tá? Nessa parte fofinha da minha mão. Quando você apertar de leve assim, ó, e você tirar, e ele não ficar a marca do seu dedo, ou ficar e voltar o formato original, ele está assado. Se você apertar de levinho e ele ficar a marquinha da pontinha do seu dedo afundado, ele ainda não tá assado. Confia que essa regra sempre funciona. Apertou, ficou a marca do dedinho, deixa mais uns minutinhos. Apertou, conseguiu voltar a marca do dedo, tá assado. Ah, voltei, tá assado. E lembra que é sempre no meio, tá? Porque o meio sempre que é o último a assar. Então, apertou no meio, voltou, maravilha. Você vai ter certeza que ele tá assado. Tá bom? E aí sim você pode espetar uma faca, um palito, um garfo, qualquer coisa para ter certeza se ele sair limpo, seu bolo tá 100% assado. Às vezes eu faço esse teste e ele parece que tá bem assado, porém por tá muito alta a assadeira, ter muita massa, às vezes no meio ainda tem um pouquinho de umidade e ele não tá 100% assado. Então quando eu furo, ele não chega a desestruturar, mas aparece ali que não tá assado. Então, de início, não fura o bolo. Aperta de levinho, não vai queimar seu dedo, tá? De levinho assim, se aperta rapidinho, não vai acontecer. Pode fazer no meio da assadeira e aí ele vai te dar, né, o resultado. Então, a gente vai calcular aqui quanto tempo ele vai ficar no forno. Eu tô usando um forno, ele é semi-profissional, ele não chega a ser um forno grande. É um forno de convecção, então ele tem um ventiladorzinho, tá? E ele é um forno elétrico. Eu vou assar 150 graus e a gente vai testar
Quantos minutos? Mais uma coisa, forno pré-aquecido precisa? É bom. Ah, esqueci de pré-aquecer o forno. Vai funcionar, fica tranquilo que a massa aguenta, tá? O ideal é que ele esteja pré-aquecido, pelo menos um pouco, mas se não tiver, vai funcionar. Então a gente vai calcular quanto tempo e eu mostro o resultado pra vocês de como ficou no final. Bom, gente, então eu tirei o bolo do forno, tá? Com a minha luvinha pra não queimar a mão. Ele tá pronto e, como eu falei pra vocês do teste, tá? Eu vou mostrar o ponto pra vocês, ok? Deixa eu pegar ele aqui pra mostrar. Ó. Então, a hora que a gente aperta o dedinho de leve nele, ele afunda e volta que nem um travesseiro, tá? Ó. Sempre mais na parte central dele, que é onde demora mais pra assar, tá? Aperto, ele volta. Se eu apertasse, ele ficasse aqui, por exemplo, ó, foi uma parte que eu afundei o dedinho e ele tinha marcado. Se ele afundar e ficar a marca do dedo, tá cru. Se ele afundar e voltar que nem um travesseiro, ele tá pronto, tá? E aqui, um último teste pra garantir é espetar a faca, ou palito, ou garfo, saiu limpo, tá pronto. Essa é a garantia de que o seu bolo tá pronto. Não precisa esburacar ele inteiro. Fazendo no meio é o suficiente, ok? Aí agora, não vou mostrar, não precisa mostrar no detalhe pra vocês, mas eu vou explicar pra vocês a importância de fazer esse processo que eu tô fazendo agora, apesar de ser um processo muito polêmico, ok? Esse é um plástico filme, e o que eu vou fazer é embrulhar esse bolo com plástico filme. Temos duas opções. Ou a gente embrulha na assadeira, cobre ele na assadeira, se você não for usar essa assadeira pra assar mais nada agora, até ele terminar de esfriar. Ou você abre o plástico filme em algumas camadas na mesa, desmolda o bolo e embrulha ele inteirinho no plástico filme. Por que a gente faz isso, tá? Para manter a umidade dentro do bolo. Por que é polêmico? Porque todo mundo que costuma ensinar bolos diz que o bolo tem que esfriar numa grade para ventilar por cima e por baixo, exatamente para não reter a umidade, tá? Para não criar colônias de bactérias ou coisas do tipo. Mas é muito importante pra gente o seguinte raciocínio. O bolo, ele tem ingredientes líquidos, certo? No ovo tem líquido, eu vou chamar de água, tá? No ovo ele tem água, no leite ele tem água em vários dos ingredientes da receita. Quando ele assa, parte desse líquido evapora, tá? Durante o processo de cocção. Quando ele esfria, boa parte desse vapor também vai embora, tá? Só que esse vapor, convenhamos que essa água é uma água, né, que tem aroma, o sabor de todos os ingredientes que tem no bolo e, devido à alta temperatura, ela não tem uma contaminação, tá? Porque ela passou por um processo de temperaturas elevadas. Então essa água, ela vai evaporando e ela vai se perdendo. Então conforme esse bolo vai esfriando, principalmente se a gente virar, desmoldar ele agora, vai subir um vaporzinho, esse vapor é a água e a gente tá perdendo essa água, tá? Eu gosto de manter essa água dentro do bolo. E as pessoas costumam dizer, poxa, mas isso vai criar bactéria, vai acabar deixando o bolo mofar e tal. Nunca aconteceu na vida de um bolo meu mofar, mesmo eu guardando até uns 3 dias na geladeira ele embalado com plástico filme, tá? E qual é a minha teoria? Quando a gente mantém essa água, né, do bolo, como eu disse, ela não tem contaminação externa, ela já estava dentro da receita, ela não foi acrescentada aqui, tá? Então ela não tem essa coisa das bactérias externas que misturaram ali e agilizou o processo de deterioração do produto, tá? Mas as pessoas falam, mas essa umidade gera um ambiente favorável para as bactérias. Eu concordo. Porém, você concorda que a gente colocar calda no bolo também deixa o bolo úmido e faz ele azedar mais rápido? Tanto é que as pessoas falam que bolo muito molhadinho, ele dura menos, né? E tem que ser mantido na geladeira. Então, se a gente for analisar um bolo que a gente mantém a umidade dele aqui, ou um bolo que a gente põe uma umidade externa vinda de uma calda, a real é que ele vai ficar úmido e favorável para a evolução ali das colônias de bactérias de qualquer forma, tá? Então, eu prefiro manter a umidade desse bolo natural dele
do que acrescentar muita calda e deixar esse bolo azedar muito mais rápido. Então assim, eu fiz diversos testes, consultei profissionais que falavam que a minha teoria fazia bastante sentido e que de fato um bolo úmido, um bolo que tem uma calda, que tem uma aguinha nele, ele de qualquer forma vai facilitar a proliferação de bactérias, e isso acontece tanto no bolo que a gente faz isso e o que a gente não faz. Só que eu percebi que meu bolo dura mais quando eu faço isso. Então eles falaram, faz sentido sua teoria, é claro que a gente não tem isso testado em laboratório para falar para vocês, olha, está comprovado pela ciência que isso é assim e tal. Mas segundo a minha experiência, um bolo meu nunca estragou por causa disso. Pelo contrário, ele até durou mais do que os que eu não fazia isso e acabava exagerando na calda. Porque a calda tem a água, tem o açúcar, tem as bactérias, infelizmente, tudo tem bactéria à nossa volta. A panela que você usa, a colher que você usa, tudo que você usa para regar um bolo, aquilo também colabora. Então, assim, tem bolo que eu nem uso calda de tão úmido que ele fica. Então, eu quero preservar com essa técnica a umidade que já existe dentro desse bolo. Então, eu vou fazer isso cobrindo com o plástico filme, tá? E fazendo um único furo. Mas por que que tem que ter um furo? Descobri isso da pior forma possível. Ele cria um vácuo, tá? Primeiro ele estufa e depois ele cria um vácuo. Então isso, infelizmente, faz com que o nosso bolo afunde, porque a pressão desse vácuo vai apertar ele para baixo e vai esmagar ele. Eu perdi uma receita de bolo uma vez por causa disso. Então, você vai fazer um único furinho com a ponta da faca em qualquer lugar. Não precisa mais de um, é só para não criar vácuo. Então, eu faço um furinho ou deixo. Você também pode deixar assim uma beiradinha dele abertinha. Eu só não recomendo muito, porque daí ele vai vazar muito do vapor. Eu não quero que ele vaze o vapor. Eu só não quero que ele crie pressão, tá? Eu acho que eu vou mostrar pra vocês um detalhezinho de pertinho, pra mostrar como que ele já tá criando vapor aqui. E depois eu vou desmoldar ele só pra vocês verem como ele fica, tá? Ó, se vocês verem de pertinho, aqui, ó, já começou a aparecer o vapor, tá vendo, ó? Tanto é que se a gente apertar, ó, a gente vê ele sumindo, tá vendo? Ó. Então, esse vaporzinho que vai criar, ele até vai criar um pouquinho, umas gotículas de água nesse plástico. Não tem problema, não precisa apertar para voltar isso pro bolo e não precisa remover. Do jeito que tá aqui, você pode deixar só com um furinho para extravasar, tal, tá? Já dá pra ver o vapor dele saindo. A gente vai deixar ele assim até ele esfriar 100%. Se você for fazer o bolo de um dia pro outro pra assar ele num dia pra usar no outro, você pode guardar ele na geladeira assim. Espera esfriar um pouquinho fora pra não dar uma forçadinha na sua geladeira. Depois guarda ele assim mesmo e você vai desmoldar. Você vai ver que ele vai estar úmido, muito fácil de manipular, vai estar ótimo, tá bom? Então agora eu vou desmoldar ele, tá? Eu vou tirar esse plástico só pra mostrar pra vocês qual que é a segunda opção de como que você embrulha ele, caso você precise usar essa forma pra assar, por exemplo, uma nova receita, tá? Eu vou abrir o plástico na mesa, tá? Plástico filme é bem chatinho de lidar, mas é uma questão de prática, tá? Pra não ficar apanhando dele. Então, eu ponho ele assim na mesa e abro. Assim. Ok? Abri ele assim na mesa. Uma dica, se vocês quiserem colar esse plástico colar ele na mesa, para ele não ficar levantando, se você passar um paninho úmido embaixo antes de esticar o plástico, você consegue deixar ele preso na mesa mais facilmente para ele não levantar. Mas esse daqui já tá tranquilo, tá? E aí ele já tá mais morninho, eu vou pegar com uma mão. Eu vou desmoldar ele, tá? Não precisa pôr uma tábua e virar, mas se você quiser, pode, se você se sentir mais segura. Mas eu já vou virar ele assim. Eu deixo ele cair, depois eu só levanto. E o que eu falei do desmoldante é isso, tá? Ele sai praticamente 100% limpo. Cai alguns farelinhos, claro que tá engordurado. E o bom é que se você vai assar mais, você pode só retocar o desmoldante e colocar mais porções de massa aqui e ir assando. Você não precisa lavar de uma assada para outra. Isso se você for fazer na mesma hora, tá? Se você for deixar para assar num outro dia, melhor não, tá? Então ele desmolda assim.
Olha a perfeição. Ele não fica nenhuma parte mais dura, mais seca, ele fica 100%. E aí a gente embrulha ele. Embrulha folgado, tá? Não aperta, porque o próprio calor já vai fazer ele criar um pouquinho de pressão e apertar. Então eu embalo ele assim, tem um pacotinho de presente. E aí a gente deixa esse bolo esfriar. E quando ele tiver frio, a gente vai usar. Eu gosto de fazer sempre a massa num dia anterior para esculpir o bolo, porque ela fica mais acomodadinha, mais fácil de cortar, mais fácil de manipular, tá? Gosto de trabalhar com ela gelada, apesar de que não é que nem a massa manteigada que ela vai ficar dura, gelada, mas ela vai ficar um pouquinho mais firme para manipular. Mesmo porque, lembra que eu falei da massa manteigada? Que ela fica um pouco mais firme na geladeira, porque tem um ingrediente da manteiga que fica mesmo mais duro na geladeira. Esse daqui não tem a manteiga, mas tem o açúcar. Enquanto ele tá quente, ele tá como se fosse num ponto de calda. Ele ainda tá mole, tá? Quando ele esfria, ele dá uma enrijecida. Então, o açúcar da massa deixa ela muito mais frágil pra manipular ela mais quente. E quando ela tá mais fria, ele estabiliza melhor a massa e ela vai quebrar menos na sua mão, tá? Então, por isso que as pessoas falam muito assim, ah, não pode desenformar o bolo quente. Não é que não pode, é até melhor desenformar ele quente, tá? Porque essas gorduras, elas vão facilitar na hora de soltar se ela estiver quente. Mas é que se você não tiver com um desmoldante que ele solta com essa facilidade, se você tiver que fazer uma forcinha, ele vai acabar quebrando porque o bolo tá frágil ainda, tá? Mas é isso daqui, gente. Ó, e eu acabei de tirar ele do forno e eu consigo segurar ele na mão, manipular. Olha que massa bonita, resistente, não é tão frágil, não é tão quebradiça. Ela é uma massa ótima, eu sou fã dessa massa. Ah, e se você embalar ele assim, eu também recomendo fazer um micro furinho, tá? É só isso, porque ele vai sugar um pouquinho e vai apertar essa massa. Se você fizer um furinho, ele não corre o risco dela deformar demais, tá bom? Então essa é a nossa aula de massa, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não existe segredo nenhum na massa do bolo esculpido, é só importante a gente lembrar que uma massa para esculpir, ela é mais fácil se for dura e ela é mais difícil se ela for muito quebradiça. Uma massa que seja macia, porém não tão quebradiça, e não precisa ser dura, você não precisa de um bolo seco e duro para esculpir, então isso é mito, vamos quebrar isso, porque é isso que as pessoas falam, ah, o bolo é ruim, é duro, é seco. Não é, como vocês podem ver essa massa, ó, fofíssima, e é com ela que a gente vai esculpir o bolo, ela é deliciosa, eu posso garantir, testa aí, depois vocês me contam, tá bom?